Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Depois do churrasco, da rabanada, das comidas de Natal, tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aí? Amém? Tá meio fraco, hein? Só vou começar a palavra quando eu ouvir um amém bem significativo para o Senhor. Tem alguém vivo aí? Está começando a melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele, conforme nós temos falado aqui, Deus, Ele não deseja, Deus, Ele quer. Amém? Deus, Ele não deseja, Deus, Ele quer. Eu quero aqui dar e parabenizar um feliz ano novo para todos os irmãos e todas as famílias aqui representadas. Amém? Amém? E dizer para você, meu irmão, que Deus deseja e Deus quer que o seu ano de 2022 seja diferente do de 2021. Se talvez você que entrou aqui achou que foi bom, Deus, Ele quer que seja melhor ainda. Amém? Esse amém está em 2021 ainda. Esse amém está em 2021. Amém? 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 Eu sei que os irmãos de repente estão panzinados aí pelo churrasco de hoje, pela rabanada ainda que ficou na geladeira. Sabe? Mas olha só, vamos ao que interessa. O ano novo já passou. E Deus, Ele quer mostrar algo para nós significativo na palavra dEle, para nós seguirmos. Sim ou não? Você está aqui por amor à palavra, amém? E se é por amor à palavra, nós estamos aqui dando a reverência a ela. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele colocou no meu coração isso na quinzena do ano passado, justamente 2022, ano de frutificar. Mas frutificar o quê? Frutificar coisas na nossa vida. Frutificar coisas que Deus já colocou em nós, para que nós venhamos dar frutos. Eu quero dizer, irmãos, se você que entrou aqui está com a cabeça ainda atenuada com coisas do passado, eu quero dizer que você vai ficar muito frustrado comigo. Porque Paulo, ele vai dizer: deixe-me para trás as coisas que ficam, e sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu quero dizer aqui que quem aí tiver com a mente cauterizada, culturalmente familiarizada, vai ser dificuldade para você. Porque como a pastora falou aqui, nada é fácil. Nada é fácil. Mas eu tenho certeza que com Deus, aquilo que se é difícil e é impossível, aí vem o milagre dele. Então, irmão, eu quero de antemão que você se desmitifique de talvez de muitas coisas que você estava ainda, vou dizer aqui tipo evangelista, atrelado, para Deus começar a fazer coisas. Eu quero dizer que nessa semana para cá, muita coisa Deus falou comigo. E como que eu apanhei de Deus? Como que eu apanhei de Deus? Em relação a alguns temas. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Quem não estava aqui ontem, a mesma palavra. Onde foi? Os irmãos estão ligados. Por favor, Gênesis capítulo 26. A segunda parte da mensagem.
Amém? Amém? Gênesis capítulo de número 26. Eu vou pedir, por gentileza, em nome de Jesus. Se não for por nome de Jesus, você pode ficar sentado. Pedro recebeu o milagre porque jogou a rede em nome dele. O pastor falou aqui que a unção ela está condicionada à obediência do profeta. Isso serve para nós, para a nossa casa, para a nossa vida, para o homem, para a mulher que é disjuntora, para o homem que é sacerdote do lar. Para tudo que você for pensar na sua vida, a unção de Deus, ela está relacionada à obediência, amém? Isso aí já é um bom passo para 2022. Versículo 1. Sobreveio fome na terra, da além da primeira que havia nos dias de Abraão, e foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as coisas da terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Podes assentar. Deus eterno, maravilhoso, Deus grande, Deus de toda honra e toda glória, que a tua palavra traz a lume, Senhor, a luz aos nossos corações e aos nossos entendimentos, para que possamos destrinchar com a sabedoria, meu Deus, do alto, aquilo que o Senhor deseja prosperar em cada coração, em nome de Jesus. Irmãos, na sexta-feira nós estávamos aqui, e a primeira parte da mensagem foi justamente em relação a Isaque. Isaque, nós sabemos que era o filho da promessa. Nós sabemos que Abraão, ele foi ser pai de Isaque 13 anos depois que ele teve o filho com Agar. E ele, com 100 anos de idade, a sua esposa com 90, Deus ele cumpriu a promessa, porque Deus ele é Deus. Deus ele cumpre. Deus ele não tem nada a ver com a idade do ser humano. A idade, essa cronologia é nossa. Mas Deus, quando ele tem que cumprir, ele cumpre até com 100, porque ele é Deus. Quem está entendendo aqui? Então eu já quero que você se alegre no teu coração, porque Deus é Deus. Deus não é homem, Deus é Deus. Deus ele não existe, porque quem existe são as coisas que ele criou. Deus ele é. Então, aprenda uma coisa: se Deus existe, o Senhor existe, não esquece isso. Deus ele é. Deus ele não foi criado, ele é Deus. Quem foi criado fomos nós. Então, quando Deus ele reserva algo, não adianta. Acontece quando uma pessoa ela se dispõe a acreditar na promessa de Deus. A pergunta que eu faço para você nesta noite: você acredita na promessa de Deus? Se você não acredita na promessa de Deus, você pode descer a escada agora. Por quê? Porque é muito ruim ficar na casa de Deus anos e anos e anos, às vezes murmurando, questionando, às vezes de cara feia, de cara emburrada, às vezes sendo mau servo, às vezes sendo uma pessoa e duvidando das coisas de Deus. Irmão, em nome do Senhor Jesus, entenda uma coisa: se algo está acontecendo, faz parte do processo de Deus na sua vida. E o seu processo não é igual ao do teu irmão, o teu processo não é igual ao do seu vizinho. Aleluias. E Deus fala assim: cuide bem da sua casa, casa espiritual. Aleluias. O dono da casa é o reflexo da casa, e a sua casa espiritual tem que estar com o reflexo do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nós observamos essa passagem,
Nós vemos que Abraão passou pela situação dele. Abraão teve as lutas dele. Abraão teve as provas dele. Abraão teve as circunstâncias com Deus dele. Ou seja, tudo aquilo que Abraão teve era dele, era com ele. E nós falamos aqui sexta-feira, experiências de outros irmãos e de outras pessoas, de pastores, de pregador, incentiva, alegra, tudo isso é muito bom e é muito legal. Mas eu quero dizer o seguinte, muito bonito e maravilhoso é as suas experiências com Deus e aquelas que você vai passar com Ele. Isso aí que vai ficar para você. Porque a experiência dos outros é bacana, me incentiva. Mas você não pode ficar vivendo de experiência dos outros. Deus, Ele quer que você tenha experiência com Ele. Porque quando tem experiência dos outros, fica aquela sensação, sabe? Fica aquela expectativa, sempre expectativa. E expectativa muitas vezes é frustrada. Quando você bota a confiança, você se frustra. Mas quando a confiança em Deus, você descansa e espera nele. Você continua fazendo aquilo que Ele falou para você fazer. Então Abraão, ele teve a vida dele. Fala comigo, Abraão foi Abraão. Isaac terá as experiências dele também. E fala para o seu irmão, você, e aponta para você assim, e eu, vamos ter as nossas experiências. Fala assim, você não nasceu agarrado comigo, e nem com seu pai terreno, cada um com a sua experiência. Amém? Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela. Bota aí, Isaac, 12, porque tem alguma coisa aí que me chamou a atenção. 12, o que ele vai dizer ali? Esse versículo é maravilhoso. Gênesis 12. Gênesis 12. Congelou a imagem? Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua e da, ou seja, da parentela, parente, primo, isso, aquilo, coisa, e da casa do teu pai, não só da parentela, mas da casa do seu pai. Isso significa, sabe o quê? Que Deus estava dizendo para Abraão uma coisa, olha só, se der ruim na sua vida, você vai dizer que é a sua parentela. Se der ruim, você vai dizer que é a tradição dos seus pais, porque o seu pai era idólatra, era macumbeiro, era feiticeiro, fazia ídolos. Então Abraão tem que sair desse costume caseiro e vai para onde eu vou te mostrar, porque quando você for abençoado, não vai ser por causa de parente, da parentela, vai ser por causa de mim, Abraão. Então levante as mãos em nome do Senhor. Aquilo que o Senhor tem te dado e aquilo que o Senhor vai te dar não está relacionado à herança paterna, não, porque isso é da terra, mas aquilo que Deus vai fazer na sua vida para glorificar o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém aí, ou a rabanada vai te impedir aí? Filhos mimados não crescem. E me perdoe aqui a 90% das avós, me perdoe as avós, talvez não seja o seu caso, 90% das avós, estatística, elas são responsáveis pelo bajulo e a má educação dos netos. Não todas. Agora você me pergunta por quê, pastor? Porque quem tem que fazer a parte é o pai. Olha para a avó, muitas das vezes, a maioria delas, cara de maracujá de gaveta, antes do tempo, cansada, enquanto às vezes o filho está na gandaia. Estou falando alguma coisa? Porque o pai, ou seja, a avó não tem sangue, tanta vitalidade conforme o filho, que tem que criar ali o bacuri. E a avó acaba fazendo isso por pena.
do filho e da filha. E aí você olha, 6 meses, 1 ano, a avó está ali, olha, um pneu furado, vazio, recalchutado, cara de cansado, cara de cansada. Não, mas assim é a vida. Olha só, em nome do Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Deus está me incomodando em relação a isso. Deus, Abraão teve a vida dele, Isaac teve a vida dele. Deus, Ele quer para você, e o que teus filhos, eles vão dar conta a Deus. Então entenda uma coisa, 2022 é diferente para você vó, para você avô, para você mãe, para você filho, para você que é filho, pai novo. Então tome cuidado, muito cuidado, para você não se cansar antes do tempo. Amém? Amém? Vou ficar chateado com o pastor Michel, porque ele está falando a verdade. O empresário falou assim: a verdade dói, mas não ofende. A verdade dói, mas não ofende. Então, aprenda a cuidar da sua vida, Abraão, e deixa que os seus filhos cuidem da vida deles, mãe. Cansado, cansada, antes do tempo. Vai curtir a sua vida. Vai fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Aleluias. Amém? Já estamos na introdução da mensagem ainda. Estou falando aqui em questão de Abraão e Isaac. Aqui é a vida de Isaac, não é a vida mais de Abraão. São situações. Isaac não está batendo na porta, papai, não. Isaac não precisou disso. Agora a guerra é dele. Agora as situações é dele. Agora ele foi por uma terra. Engraçado que o pai também passou por isso, mas é ele que está passando agora. Fala para o seu irmão, aprenda a passar as suas lutas junto com o Senhor. Aleluia. Você não vai ver ele murmurando nada aqui, ele querendo uma dadijão sem braço. Nós falamos sexta-feira aqui, empurrar, dar uma ajuda a Deus, fazer isso, fazer aquilo. Dar uma ajuda a Deus é igual você quer ajudar uma pessoa que não quer ter compromisso com Deus. Ajudar alguém que não quer compromisso. Então a gente observa que aqui, no capítulo de número 26, e no versículo de número 12, Deus ele queria fazer algo na vida de Isaac, e ele estava na terra dos filisteus, na terra de Gerar. E aqui nós aprendemos uma coisa muito, muito importante no versículo 12, que falamos aqui na sexta-feira, que é: semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu, recolheu 100 por 1, porque o Senhor, o quê? O abençoava. O abençoava. Mas por que o Senhor o abençoava? Porque Deus conhecia o coração também daquele Isaac. Deus conhecia o coração dele. Ele não ficava se garantindo no pai Abraão, não ficava ali na tutela de Abraão, não. Aquele já era uma pessoa formada, já tinha a vida dele. Mas o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele a todo momento, assim conforme está contigo em todas as circunstâncias. E muitas vezes, em circunstâncias remotas, o que o ser humano natural quer é roer a corda e fazer as coisas do nosso jeito. E não é assim, porque Deus está testando também os nossos limites. E Deus, os nossos limites, Ele quer encurtar tempo, como nós falamos aqui na sexta-feira. Deus é o Deus do tempo, Ele é o Deus de tudo, Ele pode encurtar coisas para te abençoar. Mas a gente tem que estar na hora certa, no lugar certo, esperando a oportunidade de Deus realizar coisas que Ele vai fazer na condicional da obediência. A gente vê aqui que a terra estava com muita situação adversa, fome. E a gente sabe que volta e meia, e nós falamos aqui sexta-feira,
que volta e meia tem essa desgraça, tem situações, tem moléstia, tem peste, tem isso, tem aquilo. Nós aqui falamos o quê? Que ninguém aqui do século 21, do século 20, ou seja, que já tem uma certa idade, não viu e nem viveu o que a gente está vivendo hoje, ou o que vivemos no ano passado, e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só tinha ideia de catástrofe bíblica, épica, coisas, Egito, peste, a gente só via isso aqui na Bíblia, mas hoje a gente está vendo na vida real o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo, mas nada foge do controle de Deus. Nunca fugiu do controle dele, nada. Então a gente observa que a sensação que se tem é que situações que vêm é para testar a nossa capacidade de resistência. E eu quero dizer uma coisa: 2022 vai ser um ano de frutificar, mas também vai ser um ano que muitas coisas virão para a sua vida e você vai ter que estar resistente na palavra de Deus. Vai ter que estar resistente. Não é resistente ao Espírito Santo, não, é resistente às coisas que vão opor a sua vida espiritual. Então nós vemos aqui que ainda assim, em matéria de luta, de fome, de situações adversas, a minha Bíblia, a sua Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que Isaac prosperou 100 por 1. Um cêntuplo, ou seja, 100 por 1. Ele prosperou na situação adversa, ele prosperou na terra de fome, ele prosperou na miséria. Mas por que isso, pastor? Simplesmente porque Deus o abençoava. E isso serve para mim e serve para você. Ah, mas está tendo situação adversa, está tendo desemprego, fecha a loja, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que Deus está no controle da minha e da sua vida. É isso. É isso. Tem pessoas que prosperaram aí nessa situação adversa. Por quê? Porque acreditou em Deus. E fala assim, fala para o seu irmão, acreditou nele mesmo. Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, esquece. 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 Meu irmão, nenhuma empresa quebra. Não adianta. Nenhuma empresa quebra. Pode ser a maior dificuldade que tiver, nenhuma empresa quebra. Que isso, pastor? Ela só quebra se o dono quebrar. Se ele quebrar, se ele desistir, aí quebra. Se não, não quebra. Aleluia. A única pessoa que pode quebrar as coisas de Deus na sua vida é você. Mas Deus está falando aqui, nessa noite, eu tenho bênçãos para a sua vida. Mesmo em terra estranha, tem pessoas que por conta de não é aquilo que Deus me deu, Deus não me deu, isso não é de Deus. Tem pessoas que têm sensibilidade para dizer assim, não, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não é ainda a minha bênção. Tá bom, não é a tua bênção, mas faça o melhor. Não é a tua bênção, mas trabalhe com alegria. Ah, o patrão não está vendo. Continue fazendo, porque Deus está vendo. O melhor empregado é aquele que faz tudo quando o patrão não está. Esse é um bom empregado, um bom servo.
Isso serve para tudo. Para casa, no trabalho, na igreja. Eu não vou fazer. Deus está vendo. O evangelista falou uma coisa muito importante aqui. A gente estava comungando. Se você pode dar 100, eu não estou dizendo de dinheiro, não. Estou dizendo primeiramente o coração, porque dízimo está muito ligado ao coração. Não está ligado ao bolso. Dízimo está ligado ao coração. Porque no dia que o dízimo estiver ligado ao bolso, não é essa a proposta de Deus. O dízimo está ligado ao coração. Caim ofertou o quê? Ofertou aquilo que tinha, o final da feira, os tomates todo amassado, tudo. Eu vou dar aquilo ali para o Senhor, vou dar, sabe? Primeiro meu lucro, sabe? Isso aqui eu dou. E o Senhor fez o quê? O Senhor não aceitou, porque Deus, Ele conhece o sujeito, sabe? E o que Abel deu? Abel, ele falou assim: eu vou dar ao Senhor o melhor. E detalhe, quando alguém dá o melhor para o Senhor, aquele que não dá o melhor, não oferece o melhor, critica aquele que dá o melhor. Então, se uma pessoa, ela der para Deus no coração 8, se ela tem 8 para dar, e se ela dá 5, você pode ter certeza que a pessoa, Deus não aceita. Por quê? Porque Deus sabe que você pode dar 8. Aquela viúva ali, deu tudo o que tinha. Em verdade, eu vou dizer que ela deu mais do que todos. Então, irmãos, aprenda, a igreja, a excelência da consciência bíblica. Errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muita pessoa errando feio porque não conhece, não tem o time, o feeling, que é a sensibilidade de entender as Escrituras. Isaac que tinha isso. Sabia que a terra estava difícil. Mas não importa, meu irmão, se tem dificuldade, à esquerda, à direita, ali, acolá, está difícil, pastor, está isso, está aquilo, Deus é contigo. Ah, mas está ruim. Não diga que está ruim, porque Deus está com você, e se Deus está contigo, nada está ruim. É apenas etapas na sua vida, etapas para o crescimento. Interessante que Isaac aqui, na terra dos filisteus, os filisteus falaram assim: e aí, como que estão as coisas? Está ruim, né? Está ruim, né? Eu saio até de perto, irmão. Porque a pessoa não tem a consciência seguinte: está tão ruim, infeliz, que você acordou cedo, né? Você acordou, você respirou, você bebeu água, você está vivo. Camarada ali, sabe que tinha 1 bilhão, um bilionário, morreu, tinha plano de saúde, helicóptero para cima e para baixo, e ali ele foi, estava moribundo, foi, ele não levou nada da vida dele, ficou tudo aí, porque Deus não está interessado em riqueza, Deus não está interessado, isso aqui é para o homem ter o governo e não governar a riqueza, um homem. Então Deus não está interessado em nada disso, em bens, não está interessado em nada disso, isso é conforto para o homem, mas o homem não pode se apegar a isso, porque no dia que ele se apega a isso, ele corre risco de morrer fulminado igual Ananias e Safira. E Deus não está interessado, porque Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele tira da mão de um e coloca na mão do servo dele, para provar que Ele é Deus. Ele tira um homem que estava ali no cárcere, ali na prisão, e na mesma noite ali ele constitui governador. Sabe o que é isso? É o Deus que eu e você servimos. Tudo pode acontecer em 2022, você acredita nisso? Aleluia, talvez você está pensando assim, vai ser um ano de dificuldade, tudo bem, mas Deus está comigo, Ele está no controle da minha vida, e eu sei que uma palavra dEle pode mudar todas as coisas. Começa a pegar tutano aí. Então Isaac sabia disso. Tinha isso. E quando mais ele prosperava, mais ali, aqueles filisteus que estavam tudo ruim, com fome, isso, aquilo, aquela coisa toda, reclamando da vida, e ele estava prosperando. Fala para o seu irmão aí, o segredo é: ano de frutificar é ano de produtividade. Aleluias. Levante as mãos aí em nome de Jesus. Você que é obreiro da casa do Senhor, mais assim, você que é obreiro, faz assim, ó. Você que tem o chamado de Deus, faz assim, eu quero ver a sua mão, em nome do Senhor Jesus. É um ano de produtividade, é ano de mão no arado, meu irmão.
Aleluias. Em nome de Jesus. Frutificar significa produzir. Cadê Gabriel? Bota aí. Produzir. Aleluias. Cadê o... Já tirou já outro? Frutificar é o quê? Dar. Quando Deus te abençoa, você tem condição de dar. Me lembro que um pastor falou assim, olha, na hora da oferta, falou assim, ó, só dá quem tem para dar. Quem não tem para dar, não dá. Era uma pessoa que tinha muito recurso, ficou ofendido com aquilo. Eu disse, meu irmão, você não tem coragem nem de abrir, porque a avareza está dentro de você. E dar aqui é você ser bênção na vida de outras pessoas. Generosidade. Generosidade é a caridade, é o amor que você vai fazer ao próximo sem esperar nada, porque muitas vezes pessoas que você vai abençoar não tem como retribuir. Produzir, ser produtivo. Se a pessoa não for produtiva, ela vai à miséria. Por quê? Porque sem produtividade não adianta, ela vai à miséria, ela vai à ruína. Produtividade tem a ver com vitalidade, vitalidade tem a ver com vida, corrente sanguínea, sabe? Em nome do Senhor Jesus, fala para o seu irmão, fala para ele aí, vamos estar junto com o pastor aí, fala para ele assim, ó, neste ano, você vai tirar todos os parasitas da antiprodutividade da sua vida. Amém? O que é parasita, irmão? São amebas. Quem já estudou biologia aí? Bianca, mais quem? A parasita, você bebe água contaminada, ele agarra. Tipo aquele limpa fundo, aquele peixe de aquário. A parasita fica agarrada aqui assim, ó. Aí fica no intestino. Aí ela vai e sobe para a cabeça. Tem gente que dá derrame, por causa que não sabe. Porque na hora de fazer lá, bater o raio-x, a ressonância, não vai dar nada. Porque o parasita está encostado ali, ó, nas artérias, sugando os nutrientes. Sugando, a pessoa deixa de produzir, fica anêmico, ninguém sabe. Mas a parasita está agarrada ali, alojada ali, ó, junto às artérias da pessoa. E aí o que acontece? Daqui a pouco ela se iguala e daqui a pouco ela entra na corrente sanguínea e faz uma coisa catastrófica. Parasita, ela não trabalha. Um parasita não gosta de trabalhar, só gosta de ficar sugando na aba. Fala para o seu irmão aí, você não será um obreiro parasita. Você pode aplaudir o Senhor? Produtividade. Gerar tem a ver com a terra de gerar. Gerar aqui era uma terra que estava passando por dificuldade, mas era uma terra que Deus colocou Isaac para frutificar. Não importa onde você esteja, importa que você venha frutificar, dar fruto para que Deus seja glorificado na sua vida em tudo. Para com isso, tira da sua cabeça. Não, vou dar mais ou menos aqui porque, meu irmão, faz a tua parte, porque Deus está te vendo. De repente, uma prova que você está passando, vamos ver se a minha serva é fiel mesmo, se ela vai murmurar. Não murmure, faça com alegria. Tudo que vier nas suas mãos. Aqui vai dizer aqui, origem de frutificar. Isso tem a ver o quê? Com Deus lá no começo. Ou seja, que você venha multiplicar, que você venha crescer, gerar, original, o sentido original daquilo que Deus criou o homem e criou a mulher, para frutificar, para gerar. Qual é a mulher que não pensa em ser mãe? Eu falei aqui na sexta-feira, que teve uma que falou que não queria ser. Aí uma pessoa chegou e falou assim, tudo bem, você não quer ser, né? E questionou a pessoa. Então você vai para a sua casa, tem lá tem um pé de manga, então você pergunta para a mangueira,
Mangueira, por que você está dando manga? Por que, mangueira? Por que você está dando manga? E a mangueira falou para ela o seguinte: porque eu nasci para dar fruto. Eu nasci para gerar. Eu nasci para dar fruto. Aquela mulher voltou chorando, pediu perdão a Deus. E ela foi ser mãe, porque ela entendeu a missão dela. Mulher, se você que é casada não entender a chamada do seu marido, fica difícil você entender as coisas de Deus. Porque Deus, Ele colocou a responsabilidade da mulher de ser auxiliadora. O marido, o sacerdote da casa. Não confunda as coisas. Hoje está tudo diferente, mas a palavra de Deus falou que isso ia se cumprir. Mas nós confiamos na palavra de Deus, que Deus, Ele tem levantado homens e mulheres para esse tempo, para frutificar, para gerar, para dar frutos, para que seus frutos permaneçam em Deus. A origem de Deus é essa. Por isso que está aqui, ó, originar, gerar resultado. Por mais que não veja, por mais que a pessoa questione, ali a gente vê: ah, José, você está dentro das externas, agora eu quero ver se o seu sonho vai se concretizar. Porque você está aqui, e depois ele foi vendido, para onde? Para o Egito, para ser escravo. E por isso que ele está dizendo para sair da parentela. Veja bem, não estou dizendo para você não ter um cuidado, um carinho, mas você tem a sua vida e Deus quer honrar você. Você, não é egoísmo não, você. Porque toda família que quando o Senhor começa a abençoar, você pode ter certeza, é porque está muito tempo na casa de Deus, né? Ah, não sei porquê. Começa a invejar. Estou falando alguma inverdade? Não. A gente vai olhar para a Bíblia. É igual a filho. Você vai conhecer o irmão ou a irmã quando o pai ou a mãe ou alguém que tem dinheiro ou herança falece. Aí você vai ver quem ele é ou quem ela é. A irmã de fato, o irmão de fato. Porque a ganância sobe. Mas a herança no teu pai não é terrena, a herança no teu pai é celestial. É aquilo que ele vai fazer na sua vida. Nós vemos aqui, pode tirar meu filho, isso aí é o significado de frutificar, amém? Aqui nós vemos que chegou a um ponto de que ele começou a ser tão abençoado que os filisteus mandaram ele embora da terra. Não dá mais. É muito abençoado. Parece que a mesma fala diabólica, né? E veio os filhos de Deus e Satanás estava ali. E falou de Jó: observaste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que desvia da aparência do mal. Começou a trazer os adjetivos de bênção de Jó. Satanás falou assim: também o Senhor abençoa ele e tudo? Então já chega aqui, foi tão abençoado que mandou embora, em vez de se alegrar. Não. Uma pessoa que não tem Deus, ela tem inveja mesmo. Uma pessoa que não tem Deus, ela tem inveja, ela inveja uma pessoa que é de Deus. Uma pessoa que não está na presença de Deus e consegue as coisas, você pode ter certeza que no dia da aprovação ela vai se lembrar de Deus. Tem pessoas que perdem tudo para se lembrar de Deus. Tem pessoas que ganham mais do que ainda tem porque reconhece Deus na sua vida. Isaac aqui, ele passou pela prova dos 3 poços.
Um é meu. Que eu aprendo com isso. Não brigue com ninguém por causa de bênção. Porque a bênção não está na matéria, a bênção está dentro de você. Você pode, do dia para a noite, perder tudo e dizer, como que eu vou fazer? Mas se a bênção está dentro de você, você começa do zero tudo de novo. Por causa de quê? Porque você é um rio de Deus a jorrar águas. Você é um gerador de bênção. A bênção não está na tua matéria, não está. Pode voltar do zero. Pode voltar do zero. Deus, Ele vai te abençoar de novo. Por quê? Porque a bênção está dentro de você. Você é uma pessoa que teme a Deus. E Deus faz. Eu tenho um cliente que eu chego e converso com ele. E a gente fica contando coisas. E eu falo assim, hein, Ferreira? Eu me lembro que em um mês, em uma semana, 15 dias, roubaram o teu carro na Gavião Peixoto. O seguro deu outro. Roubaram de novo. Aí o proprietário pediu a loja que você tinha para fazer lojas periféricas para ganhar mais. Em questão de 6 meses, eu via você dentro do 48, o ônibus lotado. Quem te viu e quem te vê? Ali, uma pessoa que era bem sucedida, depois fez assim, ó. E quantas vezes eu subindo para a igreja, ele do lado ali, dormindo com a mochilinha, eu falei assim, Deus, Ele vai honrar. O que aconteceu? Deus honrou. Tiraram tudo dele, mas ele reviveu. Quando você olha, tem 5 lojas. E a gente conversa. Ele fala assim, pastor, é Deus. A bênção não está na matéria, no que você tem, está naquilo que você possui dentro de você. E ele falou assim, eu não sou apegado a nada. Está vendo aquele carro ali? Quando a gente aprende com Deus, a gente aprende a não se apegar em nada, mas depender dEle. Somente dEle. Para Ele. Tinha pessoas que me viam no 48, ficava assim, caçoando. Porque o padrão de vida teve que vender tudo, casa, tudo foi consumido. E quando eu vejo que coisas iguais a Jó acontecem, mas acontece para aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Jó em nenhum momento negou Deus, em nenhum momento blasfemou contra Deus. Pelo contrário, ele orou, ele começou a orar pelos aqueles que falavam dele. Então, irmãos, não existe só Jó na Bíblia, não, existe outros na vida. Talvez você que está aqui passando por alguma coisa, entenda que Deus nunca te abandonou, Ele está com você. A bênção não é aquilo que você perdeu ou que você tinha, mas é aquilo que está dentro do teu coração, dentro de você. Mas muitas coisas as pessoas perdem por quê? Por causa das coisas culturais. Apegos que Deus fala para desapegar. Às vezes é apego paternal, às vezes é apego familiar. E Deus fala assim fica difícil, porque tudo que eu fizer, você vai contar para papai e mamãe. E não é assim, eu quero que você se afaste para eu começar a te abençoar. Porque senão você vai viver uma vida achando que eu não quero te abençoar, Abraão. Sai da tua parentela, da casa do teu pai. Tem coisas que teu pai fazia ou fez e que meus pais faziam que é errado. Me desculpe,
O meu respeito e a minha honra terá, mas a minha vida vai ser regida para aquilo que Deus quer fazer. E tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que brigam com Deus, tem pessoas que brigam com o pastor, tem pessoas que brigam com o irmão, porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade. E pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade sofrem emocionalmente. Abraão precisou entender isso, sair da casa dele e depender de Deus. Isaac precisou viver a vida dele e depender de Deus. Mas uma coisa que nos conforta é que quando a gente passa por situações, Deus, Ele sempre responde e nos consola. Aonde está, pastor? Versículo de número 24. E vai dizer assim: da mesma noite, e ele passou pelo primeiro, pelo segundo poço, no terceiro, que é o Reobote, espaço amplo e de prosperidade. Quando chega a bênção de Deus, a bênção de Deus é de amplitude e de prosperidade. Você não entendeu? Não entendeu? Quando você abre mão, quando nós abrimos mão, só o Espírito Santo de Deus sabe o que o Michel, hoje o pastor Michel, teve que abrir mão. E estou abrindo mão de muita coisa. E Deus sabe, para poder fazer a obra dele, dependendo somente de Deus, irmãos, e daqueles que Deus coloca no coração, sabe? Eu tenho agradecido a Deus pela voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo de Deus, a voz dele. E aí é lugar de amplitude, que ali ele começou a prosperar. Ele já prosperava naquilo que não era dele. Significa que existem pessoas que, infelizmente, estão presos a coisas, presos a passado, presos a palavras, presos a disse-me-disse. Eu estava falando com minha esposa, eu disse assim: filho, como que você pode? Às vezes vem cada bordoada no queixo que não derruba. Eu falei assim: não, é o Espírito Santo de Deus que vem com o escudo. Eu sou uma pessoa que eu não estou nem aí para aquilo que falam ou deixam de falar. Pode ser o antigo Maracanã com 200 mil pessoas. Eu não estou nem aí. Não me atinge nada. Tem pessoas que ainda se atinge, fica ainda irado, chateado por coisas que às vezes vêm na minha vida. Mas pastor, isso, aquilo, meu irmão, não adianta. A minha mente, pelo passar dos anos, foi programada para não, essas coisas pode falar o que for. Eu sei o que Deus sabe sobre mim. Então pode bater palma, pode tacar pedra, pode entrar como Jesus entrou em Jerusalém, dizendo hosana, 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 bendito em nome do Senhor, e mesmo as pessoas apedrejaram ele, crucifica. Então você tem que aprender. Isso é emocional. Aí a pastora assim: como que você pode ser tão frio assim? Eu falei assim: não é isso. É que a gente vai aprendendo. Se Jesus fosse emocional, ele não subia na cruz. Você olha que Jesus, ele foi todo o tempo. Todo o tempo. Até no momento que veio a emoção maior de que o amigo dele morreu, a lágrima dele veio, mas ele estava com um propósito ali. Fala para o seu irmão: deixe de ser emocional. Isso está te prejudicando. Não é que você não possa ter emoção, mas uma pessoa toda vez motivada nessas coisas não é bom não. É igual uma gelatina quando tira da geladeira, deixa meia hora, vira água. Pergunta ao seu irmão: você conhece alguém assim? (24) Na mesma noite,
lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Olha ele se apresentando. Olha ele se apresentando. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Por amor de Abraão, o quê? Olha só. Ele está dizendo: não temas, porque o temor é normal. O temor é normal. Existia um homem muito conhecido no meio jornalístico, esportivo, que era Armando Nogueira. E Armando Nogueira, ele falou assim: olha, Armando Nogueira, você não tem medo de sair com o avião, com o piloto? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Eu perguntei pro piloto: você tem medo? Quando ele falou assim: lógico, a gente tem um temor. Porque se ele falasse que não tem medo, eu saía da mesma hora da aeronave, porque isso seria uma irresponsabilidade. Então você não temas, mas não significa que você não tem que avançar. Você vai porque tem alguém que é maior, que está junto contigo, dizendo: vai, porque eu estou contigo. É isso. E uma coisa aqui que eu aprendo, que ele renovou o concerto que ele fez com Abraão, lá em Gênesis 21. Mas uma coisa que me chamou a atenção: multiplicarei. Essa coisa de grão em grão a galinha, como que é? De grão em grão o quê? A galinha enche o papo de grão em grão. Mas Deus está dizendo que Deus, ele quer multiplicar, não é a soma, é a multiplicação. Deus, ele quer multiplicar, não é somar. Deus, ele não vai trabalhar com a soma, Deus vai trabalhar com a multiplicação. Quem pode dizer amém aí? Amém. Por quê? Porque Deus, ele vai fazer as coisas, ele vai estreitar. Ele tem coisas que ele podia fazer em 2025, que eu falei aqui na sexta-feira. Ele pode fazer e vai fazer em 2022, porque ele quer acelerar a bênção. Ele quer acelerar, meu irmão. Aleluia. Quem aqui está disposto? Senhor, acelera a bênção para mim. Quem está disposto aí? Então, irmão, começa a crer, começa a produzir, começa a acreditar em Deus. Se você não acreditar em Deus, não adianta nem você vir para a igreja, irmão. Prepara um esquife, prepara uma urna e pede para morrer. Por quê? Porque se você não acredita em Deus, você não acredita em nada. Se você não acredita que Deus está acreditando em você, não adianta, que ninguém vai acreditar. Uma coisa que ele falou aqui: Abraão, a descendência, por amor a Abraão, meu servo. Meu servo. Deixa eu falar uma coisa. Ser servo de Deus é ser servo em qualquer lugar. Quando a gente olha aqui, ser servo de Deus, ele honra o seu Senhor. O servo de Deus honra a Deus. A gente olha na Bíblia, o servo de Deus adora ao seu Senhor. O servo de Deus obedece ao seu Senhor. A gente vê isso aqui. O servo de Deus não se manda, quem manda nele é o seu Senhor. Então a pergunta, irmãos, nós somos filhos por adoção, por causa de Jesus. Mas todos nós somos servos uns dos outros aqui. Somos servos. Servos é mais do que garçons. Servos é servos. O servo do Senhor é diferente de um servo escravo. Um servo de Deus, ele procura agradar o seu Senhor. Agradar o seu Senhor em tudo. Mesmo que algo talvez não esteja te agradando, mas o importante é agradar o meu Senhor. Paulo vai dizer: e muito mais me deixarei gastar por causa do Evangelho. Você já parou para pensar o que é isso?
e muito mais me deixarei gastar por causa do Evangelho? Ele estava preocupado em agradar ao Senhor. E quando a gente está preocupado em fazer a obra e agradar ao Senhor, Ele honra. Se colocar de pé. Aleluia. 2022 chegou. E agora? Agora é frutificar. Agora é ser produtivo. Não é ser inativo, inapto. É ser ativo. É honrar a Deus. Tem pessoas que fazem plano para tudo, mas esquece de colocar Deus no plano que fez. Faz plano para tudo, esquece de colocar Deus no plano. Não, irmão. Primeiro você coloca Deus e depois você faz os seus planos. Porque se Deus não estiver no teu plano, você pode até prosperar, mas a gasolina vai acabar no meio da estrada. Eu quero orar nesta noite por pessoas, por homens e mulheres que verdadeiramente entende que Deus fez você passar esse ano, meu irmão. Fez você passar esse ano. Você está em 2022. Praticamente o ano começou. Pastor, mas eu tenho dívida, eu tenho compromisso, eu tenho isso, aquilo. Não, isso aí a maioria tem. Mas sempre a gente tem uma boa oportunidade para começar muitas coisas. Coisas que você deixou de fazer em 2021 e que você pode começar a fazer em 2022. Uma pessoa falou assim: pastor, eu não fui dizimista. Irmão, aprenda a ser, porque ser dizimista é ser fiel a Deus. Você não está fazendo nada para Deus, você vai estar entregando uma coisa que é dele. Você está entregando uma coisa que é dele. 2022, eu quero ser um melhor servo, um melhor esposo, uma melhor esposa. Eu quero dar atenção à minha casa, à minha família. Eu quero colocar o Senhor como prioridade. Prioridade. Deus, Ele não quer furtar o teu tempo com a sua esposa, com a sua família, no seu trabalho. Deus, Ele quer ter o tempo dEle no teu coração, na sua vida. Deus quer que Ele seja morada perpétua no teu coração. Muitas coisas que aconteceram no ano passado foi fruto do que Deus não estava no controle, não estava no comando, não estava à frente. Deixa eu falar uma coisa: governo. Quem é que governa a sua vida? É você. Deus tem que ser o governo das nossas vidas. O governo. Quem te domina, que te governa. Quem te domina é o que te governa. E o que te domina? O que te domina? O que tem dominado? O que dominou? Deus está falando com muitas pessoas e Ele vai continuar falando. Por isso eu quero orar por pessoas. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu quero te servir mais. Senhor, eu quero ser submisso à tua vontade. Senhor, eu quero colocar a minha vida. Senhor, eu fui improdutivo contigo. Eu quero ser produtivo. Eu quero frutificar. Porque eu sei, meu Deus, que quando o Senhor está à frente, eu não perco, eu ganho, porque o Senhor está à frente, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando da minha vida,
o Senhor está cuidando dos meus negócios, da minha casa.